O mundo moderno está enfrentando aflições, angústias e grande perplexidade diante dos eventos catastróficos que estão acontecendo. Vendavais, ciclones, enchentes, terremotos, grandes ondas de frio e de calor, fome. O ser humano está apavorado diante de tudo isso. Mas o Senhor Jesus afirmou que isso tudo não é nada comparado ao que está por vir. Uma grande aflição como nunca houve, desde o princípio e nem jamais haverá. A grande tribulação é o período de maior angústia da história humana, em que os ímpios serão obrigados a reconhecer quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui quem fala com vocês é o evangelista Danilo Zang e nós estamos aqui para compartilhar com você este assunto por demais importante no que diz respeito à grande tribulação. E no vídeo de hoje nós estaremos tratando tópicos tais como: qual é o objetivo da grande tribulação? Quais serão as fases da grande tribulação? Quem passará pela grande tribulação? E uma pergunta bastante intrigante: a igreja passará pela grande tribulação ou não? Mas antes de nós adentrarmos no nosso comentário, quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ao mesmo tempo ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado. Não esqueça também de compartilhar estas mensagens com seus amigos, familiares, para que mais pessoas possam atingir o conhecimento verdadeiro e genuíno da Palavra de Deus. E não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para nós. Vamos então ao nosso comentário de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de número 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. Estas são palavras que foram proferidas pelos lábios do Senhor Jesus Cristo quando ele ainda palmilhava na face desta terra. Aqui o Senhor Jesus está se referindo a um momento de grande aflição, grande terror, grande tribulação que virá sobre a humanidade. É por isso que nós afirmamos que tudo o que está acontecendo na atualidade, que estão causando espantos no homem, isso não é nada comparado ao que está por vir. Mas interrogações pairam na mente do ser humano. Interrogações como: qual é o objetivo desta grande tribulação que virá? E quem é que passará por ela? A igreja, ela passará pela grande tribulação ou a igreja será livre da grande tribulação? Veremos isto no nosso vídeo de hoje. Se você tem esta pergunta, nos acompanhe até o final, que a resposta você vai receber à luz da Bíblia Sagrada. Nós temos feito aqui algumas anotações e estas anotações são muito importantes e são elas que eu quero compartilhar com você. Qual é o objetivo? Com que objetivo a grande tribulação vai existir? Por que vai existir este tempo de grande aflição sobre a humanidade? Primeiro, devemos entender que o objetivo da grande tribulação é levar os homens a se arrependerem de seus pecados. Observe só o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Segundo, qual o objetivo da grande tribulação? Destruir o império do anticristo. Observe Apocalipse 16 e 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam as suas línguas de dor. Terceiro, qual o objetivo da grande tribulação? Desestabilizar o atual sistema mundial. Observe o que está escrito na profecia de Daniel, capítulo de número 2, versículos 34 e 35. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra.
4. Qual o objetivo da grande tribulação? Levar Israel a receber o Messias. Olha só a profecia do profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 6, quando diz respeito quase que ao final já da grande tribulação. Diz assim, que naquele dia lhe perguntarão, que feridas são estas em tuas mãos? E ele dirá, são as feridas com que fui ferido na casa de meus irmãos. E quinto, qual o objetivo da grande tribulação? Implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe Daniel, capítulo 2, versículo 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Muito bem. Agora vamos compreender as fases da grande tribulação. Nós entendemos à luz da Bíblia que a grande tribulação, ela terá um período aproximado de 7 anos. E durante estes 7 anos a tribulação terá fases. Só que nós devemos entender que será uma fase pior que a outra. Observe só. A primeira fase da grande tribulação é chamada a falsa paz oferecida pelo anticristo. Aqui está falando do início, quando a grande tribulação iniciar. Observe só o que está escrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. A segunda fase da grande tribulação é a guerra. Observe Apocalipse 6 e 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. A terceira fase da grande tribulação é chamada a fase da fome. Observe Apocalipse 6, versículo 5 e versículo 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então aqui nós compreendemos que nessa fase da grande tribulação haverá racionamento de alimentos. E a quarta fase da grande tribulação está em Apocalipse 6, versículos 7 e 8, a qual nós podemos chamar a fase da morte. Observe o que está escrito em Apocalipse 6, 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Muito bem, agora nós vamos entender uma das perguntas que tem intrigado muitas pessoas é sobre quem passará pela grande tribulação. Observe esta resposta à luz da Bíblia. Primeiro, quem passará pela grande tribulação? Os judeus, Israel, seus habitantes, que não tiverem aceitado a Cristo ou reconhecido a Cristo como seu Messias. Observe o texto do profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Segundo, quem passará pela grande tribulação? Os gentios. Ou, em outras palavras, para que possamos entender melhor, as nações dos 4 cantos da terra passarão pela grande tribulação. Observe Apocalipse 7, versículo 9, versículo 13 e o versículo 14. Nos diz assim, depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Versículo 13, e um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor,
tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Agora a pergunta que você estava esperando pela resposta: a igreja, ela passará pela grande tribulação? Ou a igreja será liberta da grande tribulação? Precisamos compreender que a expressão igreja, ela pode ser entendida tanto como uma organização como um organismo. E a igreja da qual nós estamos falando aqui, ela nada mais é do que o organismo, um organismo vivo composto por pessoas de várias raças, tribos, nações. A palavra de Deus afirma que esta comunidade ou este organismo não passará pela grande tribulação. Quem sabe você fique me olhando neste momento e pensando, mas eu não pensava desta maneira. Tem uma base bíblica? Temos uma base bíblica para esta resposta. Observe 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, nós observamos o livramento da igreja de Filadélfia, exemplo de igreja que será arrebatada. Ali está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, ou da provação, ou da grande tribulação que virá sobre todo o mundo. Só existe um meio de escapar da grande tribulação: é manter-se fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando fielmente o seu retorno. Agora, para nós finalizarmos este nosso ponto de vista à luz da Bíblia, nós vamos trazer aqui alguns exemplos de personagens do Antigo Testamento que também servem de exemplo do arrebatamento da igreja. O primeiro personagem bíblico que nós podemos citar é Enoque. A Bíblia menciona Enoque como um homem que andou com Deus, andou na presença de Deus aproximadamente 300 anos. Ele viveu uma totalidade de 365 anos, mas a Bíblia é clara em afirmar que depois dos seus 65 anos foi onde ele teve um conhecimento de Deus e teve um encontro com Deus e passou a andar com Deus. Agora o que nos chama a atenção é em Gênesis 5:24, onde diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ou seja, Enoque, ele foi tomado, ele foi tirado da terra antes do dilúvio. Muito bem. Segundo exemplo de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou que será guardada da grande tribulação, é Noé. Alguns têm uma concepção errada quanto a Noé ao afirmarem que Noé não foi guardado do dilúvio, mas foi guardado no dilúvio. Nós discordamos à luz da Bíblia quanto a isso. Por quê? Observe bem. Se nós observarmos Gênesis capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé chamou a atenção de Deus. Na Gênesis 6, versículo 18, Deus falou para Noé: contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca tu, a tua família, para que sejam guardados do que está por vir. E Gênesis 7, versículo 1, Deus deu a ordem quando o dilúvio estava para tomar conta da terra e para destruir a terra. Deus deu uma ordem para Noé em Gênesis 7:1: entra tu e toda a tua família na arca, para que sejam guardados, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. E Gênesis 7:16, aonde nos diz assim: e o Senhor fechou a porta da arca pelo lado de fora. Deus trancou a porta da arca pelo lado de fora, ou seja, Noé, ele não foi guardado no dilúvio, mas ele foi guardado do dilúvio, porque enquanto o dilúvio caía sobre a terra e as pessoas e animais eram destruídos, Noé estava guardado dentro da arca, ele foi guardado do dilúvio, assim como a igreja será guardado da grande tribulação e não na grande tribulação. A grande tribulação, ela não se destina à igreja de Cristo, e sim para o povo de Israel e as demais nações do mundo que não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você nos assistiu até aqui, se você gostou deste vídeo,
compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares, para que eles atinjam este conhecimento à luz da Bíblia. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e deixe o seu like. E Deus abençoe grandemente a tua vida.